assim, de um ponto de vista global, é completamente anômalo. Forças armadas de um país estarem envolvidas em processos eleitorais. Mais anômalo ainda, eles acharem que isso é uma questão de segurança nacional. Eu acho que a situação por si só é muito grave. Ela é grave a reboque vamos dizer assim, de um conjunto maior de elementos em que as Forças Armadas definitivamente se imbricaram no processo político da nação. E não foi de agora. Eu vou conversar hoje com o antropólogo Piero Lerner, que estuda os militares no Brasil há mais de 30 anos e é professor da Universidade Federal de São Carlos. Piero, como você enxerga a gravidade da tensão criada entre as Forças Armadas e os ministros do TSE na discussão sobre a segurança da urna eletrônica? Eu acho que a situação por si só é muito grave, mas ela é grave a reboque vamos dizer assim, de um conjunto maior de elementos em que as Forças Armadas definitivamente se imbricaram no processo político da nação. E não foi de agora. Muito mais grave é eles terem deixado o Bolsonaro fazer campanha eleitoral dentro de instalações militares, da AMAN, por exemplo, desde 2014, que já evidencia que eles estavam tomados por um processo, enfim, ou por uma ação política, né, que visava alguma coisa, e que agora é cada vez mais clara a que visava, né, que é um processo, vamos dizer assim, de aparelhamento do Estado, né, há muito tempo. Desde então se fez muita coisa e se tem muita ação, vamos dizer assim, oblíqua por parte deles, com, vamos dizer assim, recados indiretos, bastidores, elementos que não são muito claros. E eu acho que isso que está acontecendo agora é mais uma delas, tá? Você percebe que todo ano tem uma hora que começa uma tensão com forças armadas, elas brotam, entram no cenário, a imprensa toda discute, depois amansa, depois brota de novo, depois amansa. O que se cria, vamos dizer assim, nessa alergia, né, dentro do sistema político, aparentemente agora, parece que subiu o tom um pouco mais. A gente precisa ver exatamente aonde se quer chegar, o que se quer, o que não está com muita clareza para ninguém, né? Piero, ao questionar o TSE, os militares fazem um movimento alinhado às provocações golpistas do presidente Bolsonaro? Não, eu acho que é o contrário. É o Bolsonaro que é alinhado com os propósitos deles. Só precisa ser entendido muito claramente o que ele quer e onde ele quer chegar com essa ideia, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de provocar uma desconfiança geral em relação à urna, às eleições. Acho que a primeira coisa é que a gente precisa fazer uma espécie de digressão, né? Uma, uma coisa para voltar lá para trás para ver como que essa história de impressão do voto, que veja bem, não é voto impresso, são duas coisas completamente diferentes, começou. Porque essa sempre foi uma pauta da esquerda. Sempre foi. Desde lá do Brizola lá de trás. E o que aconteceu é o seguinte, em 2015, na reforma do sistema político no Congresso, isso foi aprovado com, sim, por todas as lideranças de partidos de esquerda, PT, PDT, PSOL, PSB, todos votaram sim pela aprovação e a impressão do voto já estava mais ou menos engatilhada. Inclusive, fizeram um modelo de urna que tinha sido aprovado em 2017, né, uma urna bonitinha, toda tecnológica. Teve até um lançamento, que eu não sei se foi no próprio TSE ou no STF, o Gilmar Mendes, inclusive, fez um vídeo falando muito bem da urna, com a impressão do voto, que isso ia aumentar a segurança. Isso era ponto pacífico. De repente, a Raquel Dodge lançou manifestação contrária. Alguns ministros do STF começaram a embarcar, primeiro na história de que o custo da urna eletrônica, da impressão, ia ser alto demais. Depois começaram a rever o problema da segurança, dizendo que, inventando que essa história da impressão do voto abriria brechas
por uma insegurança, porque a pessoa ia levar o voto para casa, mostrar, enfim, para o miliciano, para o não sei quem, para não sei quem. Toda a história muito estranha. Por quê? O que acontece nesse período? O Bolsonaro começa, isso ele já tinha aderido a essa pauta faz tempo, mas aí ele começa, vamos dizer assim, a alargar o discurso dele e captura essa história da impressão do voto. E não só. Em 2018, ele começa a falar em fraude nas eleições. Mas ele solta essa bomba numa hora muito estratégica. Não sei se você se lembra disso. Qual é? Assim que tinha acabado a votação do primeiro turno. Ele falou isso alguns minutos depois que o resultado tinha sido divulgado. Acontece que um mês antes, quem estava falando que a eleição era fraude? As esquerdas? O mote não era esse? Eleição sem Lula é fraude. E se somou a isso um outro problema, que é o problema do que aconteceu lá nos Estados Unidos, que, vamos dizer assim, deu mais combustível, né, para essa história, vamos dizer assim, ser lida aqui como que se o Bolsonaro estivesse inventando isso por um movimento mimético em relação ao que aconteceu com o Trump ali. O problema é que essa discussão era anterior aqui, bem anterior. E está embutida no meio do quê? Essa história toda que levanta a questão de uma falha de segurança eletrônica e tal. Eu não sei se você percebeu, mas desde o primeiro dia que o Bolsonaro pisou no Palácio do Planalto, só se fala em uma coisa o tempo inteiro, vindo de vários lugares, na ideia de ataques hacker que estão sendo disseminados em todos os campos. Já foram o STF, já foi, acho que TSE, foi o hacker de Araraquara. O que se criou como narrativa dominante nesse país? A ideia de que a gente vive uma espécie de caos de insegurança eletrônica, uma guerra cibernética. Aí a gente entra com os militares, que são os nossos especialistas em guerra cibernética. E eles próprios ficam numa espécie de jogo duplo em relação a isso, porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Eles sempre estiveram envolvidos na construção do hardware e do software da urna eletrônica, desde o começo dela, desde 1996. Pega lá a história da urna eletrônica e você vai ver. Ela começou com um grupo de engenheiros do ITA, da Força Aérea e do próprio Exército. Ou seja, eles estão completamente imbricados nisso. E eu acho que as questões que eles levantaram, todas, foram só uma estratégia de narrativa para alimentar, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer isso? Essa polarização que está existindo entre essas forças que são, vamos dizer assim, aquelas que se veem condensadas no Bolsonaro e as outras que se veem condensadas no TSE e na Justiça. E considerando o histórico de participação dos militares na política brasileira, o envolvimento das Forças Armadas no processo eleitoral é apropriado? Assim, de um ponto de vista global, é completamente anômalo Forças Armadas de um país estarem envolvidas em processos eleitorais. Mais anômalo ainda, eles acharem que isso é uma questão de segurança nacional. Que raios eles estão entendendo por segurança nacional quando atrelam essa questão à questão da votação, transformando a gente numa espécie de república de banana, né? Como se, enfim, só elas, assim, sempre passando essa imagem subliminar de que só elas garantem a normalidade democrática do país. Veja bem que isso surge agora de novo como discurso, como uma espécie de repeteco, em outros termos, do que estava acontecendo em 2018. Por quê? Não sei se você se lembra bem, em fevereiro de 2018, começou a aparecer em tudo quanto é lugar a ideia de que o Brasil estava na beira da anomia e que tinha situações explosivas de violência e caos acontecendo assim, de maneira que as coisas poderiam entornar o caldo para as eleições daquele ano. E aí eles decretam a intervenção
no Rio de Janeiro, né? Primeiro, empurrando a ideia da intervenção como se fosse um plano que tivesse saído da cabeça do Temer. Mas hoje a gente já tem elementos suficientes para saber que isso saiu da cabeça do general Etchegóin e do Braga Neto. Eles elaboraram todo o esquema da intervenção e depois passaram para a imprensa como se isso fosse um negócio de última hora. Ah, nós não queríamos, etc. e tal. E como você observa, Piero, a relação dos militares com o STF? Tudo tem que ser mantido dentro da ideia de que as eleições nesse país correm livres, sem interferências e tal. E quando aparece uma interferência, as instituições correm para tentar fazer o ajuste dentro dos parâmetros burocráticos. Mas veja, esse é um discurso que já existiu em 18, por exemplo, que foi repetido, né, ad nauseam, a ideia de que as instituições estavam funcionando normalmente, quando não estavam. Porque se você olha a própria decisão do STF hoje, entendeu? Julgando a parcialidade da Lava Jato, você vai ver que aquele processo foi viciado. A eleição de 18 está fraudada desde o começo. Portanto, assim, o mínimo que se esperava é ver a anulação de todo aquele processo. Só que isso sequer é questionado, entende? Então, o que acontece? Toda essa coisa está cheia de códigos cifrados e gerando muito ruído. Então, o aumento de tom deles em relação a esses questionamentos, que vem a reboque da ideia de que eles precisam afirmar que é o Bolsonaro que está arrastando as Forças Armadas para esse processo, porque, veja, isso causa o quê? Um apagamento da ideia de que eles é que são os protagonistas de toda essa ação. Fica parecendo que o Bolsonaro é o grande articulador e que ele está desestabilizando todas as instituições do país. E, de fato, parece que está mesmo, né? Mas é preciso ver o quanto isso é uma aparência e o quanto por trás disso não tem um jogo tácito entre as próprias instituições, porque eu me recuso a crer que o STF, que participou de todos esses acordos em 2018, entre numa situação agora se fingindo de vítima, como se ele não soubesse do que se trata, e como se não tivesse acordo de bastidor com as mesmas Forças Armadas que, enfim, provocaram, vamos dizer assim, um monte de situações tácitas de 2018 até agora. Então, o que eu acho? O convite do Barroso ali, para voltar a essa questão, era uma coisa tão óbvia, todo mundo sabia tão claramente da inconveniência disso, mas ninguém falou nada na hora. Por quê? Porque ele estava endossado dessa posição, achando, vamos dizer assim, construindo o discurso do consenso entre as instituições. Mas ele sabia muito bem que ele estava assinando uma coisa que ia esquentar o clima numa determinada hora, porque esse é o interesse também, para depois apresentar o STF como uma instituição que vai salvar a pátria dessa anomalia.